Você sabe quais são as características que as empresas mais buscam na hora de contratar alguém? Sabe quais características podem ajudar você a ser escolhido em um processo seletivo? Você tem alguma ideia do que você deve saber antes de ir para uma entrevista de emprego? Ainda não sabe? Então fica comigo até o final. Fala pessoal, tudo certo? Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal para não perderem nenhum conteúdo, deixar o like e compartilhar com alguém esse vídeo, para que a gente possa estar disseminando a gestão cada vez mais e ajudando mais pessoas. Galera, primeiramente, eu gostaria de dizer que se você quer passar em uma entrevista de emprego ou quer saber como recrutar alguém, então esse vídeo é para você. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de resolver problemas, e para resolver problemas, a gente precisa de pessoas. Um dos processos mais importantes de qualquer organização, e que por incrível que pareça, muitas vezes é deixado de lado, é o processo de recrutamento e seleção. É durante essa fase que serão escolhidos os grandes talentos da companhia, quem tocará a empresa no futuro, quem transformará a organização no longo prazo. Muitos executivos se preocupam em bater metas e, consequentemente, atingir resultados, mas poucos levam em consideração que, para isso acontecer, o time tem que estar bem preparado. E se o time é formado por pessoas, tudo começa no processo de recrutamento e seleção. Ao longo da minha trajetória como consultor, eu vi pouquíssimas empresas em que alguém de alto cargo participasse do processo seletivo nas etapas finais. Normalmente, é o RH e o gerente da área. Mas por que alguém de alto cargo tem que participar da decisão de contratação? Porque é nesse momento em que ele define as pessoas mais aptas para trabalhar com ele, as que se enquadram nas funções da área, as que possuem características e valores que poderão gerar resultados futuros para a empresa. No momento em que essa pessoa terceiriza isso, ela está sujeita a trabalhar com pessoas em que o perfil pode não se adequar à tarefa que precisa ser feita. Aí ocorre o processo de demissão e o ciclo de contratação volta, e não tem fim, até dar a sorte de um dia acertar. Mas olha só o tempo perdido. Então você está dizendo que se alguém de grande influência na organização participar do processo seletivo, isso vai garantir que a empresa tenha sucesso no futuro? Garantir não. Arregou. Mas quando ocorre uma seleção da pessoa certa para a função certa, as chances são muito altas de que a pessoa continue na empresa, se desenvolvendo e melhorando a cada dia, e por fim, que ela possa gerar retorno em forma de resultado. Pessoal, é muito importante que o processo seletivo seja eficaz. Quando eu falo de eficácia no processo de recrutamento, eu estou falando de contratar a pessoa adequada para a função específica, em que no futuro ela não vai sair da empresa, e sim ajudá-la a crescer. Imagina o seguinte, você contrata a pessoa, ela fica 1 ou 2 anos e vai embora. Olha só o tanto de conhecimento que está sendo perdido com a saída dela. E a quantidade de investimentos que foi feito e não chegou a dar retorno. Aí eu estou falando de cursos, treinamentos, viagens, entre muitos outros. É importante mencionar que quando eu falo empresa, estou falando das pessoas que trabalham nela, desde o presidente até a operação. Muita gente acha que empresa é uma entidade ou algo misterioso. Mas não, empresas são pessoas e quanto melhor forem essas pessoas, melhor a empresa será. Ao longo da minha caminhada de entrevistas, desde a faculdade até hoje, eu posso dizer que já participei de mais de 50 processos seletivos e em cada um deles eu pude aprender algo. Eu vou listar aqui 9 características que são muito admiradas por recrutadores durante o processo de recrutamento e seleção. A primeira delas é a humildade. Pessoal, quando eu falo humildade, eu não estou falando de condição financeira, social ou da forma que você se veste, mas sim na forma que você se comporta. Ser humilde é saber que você não sabe tudo, não é perguntar, é saber ouvir, é querer aprender. Humildade é muito importante, porque se você já se coloca em uma posição que você acha que sabe tudo, até mesmo quando você conhece o assunto que está sendo discutido, já era. Você se limita a aprender, afinal você já é o sabichão e aí não tem mais jeito. Como a humildade pode ser percebida durante uma entrevista de emprego? Através da forma que você trata os recrutadores e os seus concorrentes à vaga. Quando alguém fala alguma coisa durante uma dinâmica de grupo e você diz, eu não sei, mas estou disposto a aprender com vocês que sabem. Quando você elogia o comportamento do seu concorrente, mesmo ele sendo seu concorrente. Mas aí eu vou estar dando destaque para a pessoa que está concorrendo comigo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu não estou dizendo que você tem que sair elogiando as pessoas, estou dizendo que no momento certo, se for merecido, não tem problema algum. Isso demonstra humildade em reconhecer a capacidade de alguém.
Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo e como eu consegui minha primeira vaga de estágio. No fim do processo seletivo, a recrutadora virou para cada um dos candidatos e perguntou: daqui, quem você contrataria e por quê? E ela colocou uma observação: não vale escolher você mesmo, hein? Complicado, né? Ter que justificar o motivo de um concorrente seu ser merecedor da vaga que você tanto quer. Eu vi muita gente respondendo que não contrataria ninguém, outras dizendo que contrataria todo mundo e tudo mais. A minha resposta foi a seguinte: eu contrataria o fulano porque ele possui características e personalidade muito parecidas com a minha, como bom humor, proatividade, vontade de aprender. Aí eu saí enumerando. E completei dizendo que por isso eu acredito que ele fará um excelente trabalho se for contratado, porque eu sei que é o que eu faria se estivesse no lugar dele. Na última etapa do processo seletivo, a recrutadora disse que adorou a minha resposta e que pelo fato de eu ter reconhecido alguém, demonstrou muita humildade e por isso eu fui escolhido. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A segunda característica é ser você mesmo. Ah, mas isso é muito clichê, eu já sou eu mesmo, não consigo passar em entrevista. Pessoal, quando eu digo ser você mesmo, eu digo para não tentar forçar um personagem só para passar em uma entrevista. Sabe por quê? Já teve um caso em que uma menina que trabalhou comigo demonstrou ser outra pessoa durante o processo de recrutamento e seleção. E ela odiou o trabalho depois que foi aprovada. O RH contratou essa pessoa pensando que ela gostava de determinada coisa, só que no fundo ela não gostava e também não estava disposta a aprender. Não preciso nem dizer que a pessoa não durou nem um ano. Ser você mesmo é ser do seu jeito. Se você é comunicativo, seja comunicativo. Pergunte algo se você não entender, questione alguma coisa que for pertinente ao assunto que esteja sendo abordado. É você não tentar criar um personagem que não existe para conseguir algo. Mesmo que você passe interpretando ser alguém que não é, no curto prazo pode parecer até bacana por causa do salário, benefícios e tudo mais, mas no longo prazo a pessoa não dura. E é pior para ela mesma, que está perdendo o tempo dela podendo fazer algo que ela gostaria de estar fazendo, e para a empresa, que poderia ter pessoas mais capacitadas exercendo aquela função e com mais vontade. Vale lembrar que para recrutadores experientes é notório quando alguém está querendo forçar uma barra. Ser o centro das atenções muitas vezes não é visto com bons olhos, afinal eles querem que você seja você, e não a pessoa que mais chama atenção na entrevista. Um bom recrutador contrata você pelo que você é, pelo que você sabe e pelo que você está disposto a aprender. Em resumo, seja você mesmo. A terceira característica é a atitude de dono. Hoje em dia eu acredito que muitas empresas estejam buscando pessoas que cuidem do negócio como se fossem donas dele. Ou seja, elas estão buscando donos, pessoas que vestem a camisa, que sentem orgulho de dizer que trabalha lá e que estão com faca no dente para fazer acontecer. Olha só o que o Carlos Alberto Sicupira, um dos donos da 3G Capital, que engloba Kraft Heinz, Burger King e muitos outros. Olha só o que ele disse sobre a atitude de dono. É o negócio da propriedade. Vocês são donos do negócio de vocês. Dono faz qualquer papel, executivo não faz qualquer papel. Executivo, ele está permanentemente pensando no próximo passo da carreira dele. Vocês não estão pensando no próximo passo da sua carreira, vocês estão pensando no próxima coisa que a sua empresa vai fazer. Isso é uma visão completamente diferente. Agora olha o que o CEO da Bembev, Carlos Brito, também disse sobre isso. Porque no final é o seguinte, a gente quer que as pessoas da companhia se comportem como donos e a gente tenta fazer esse ambiente, posso explicar depois no Q&A como é que é esse ambiente, para que as pessoas, porque a pessoa quando é dona toma melhores decisões, porque ela sabe que como ela é dona, ela vai estar aqui hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ela vai viver com as consequências da decisão que ela está tomando. Então, ownership é um negócio muito importante para a gente. O dono toma as melhores decisões, o dono tem coragem de sacrificar o curto pelo longo. Então, se tem uma decisão dura para tomar agora, ele faz porque ele está de olho no curto e no longo, e às vezes você tem que tomar decisões duras hoje para se beneficiar depois. Por exemplo, a gente sempre diz que a diferença do dono e do profissional e do executivo é muito clara. O dono se junta a uma empresa para construir um sonho, uma coisa maior do que ele. Deixa o ego na porta. Ele está aqui para construir um sonho. O profissional executivo, que a gente não gosta, o profissional executivo se junta a uma empresa para construir o currículo dele. Como que ter atitude de dono pode ser percebido durante a entrevista de emprego? Através do brilho nos olhos, de se mostrar interessado, de pesquisar sobre a empresa antes de ir para a entrevista. De certa forma, conseguir passar a emoção para o recrutador, seja através de palavras, comportamentos ou expressões. Uma vez, durante um processo seletivo, a recrutadora me perguntou o que eu conhecia sobre a empresa e, sendo bem breve, eu respondi o que ela já fez,
o que ela faz, as pretensões dela para o futuro e ainda mencionei os prêmios que a empresa ganhou por ter feito determinada coisa. Me lembro dela ter ficado muito contente com essa resposta. A quarta característica é simplicidade. Pessoal, o processo de comunicação já é muito difícil. Inclusive é um dos maiores problemas do dia a dia das empresas. Então para que dificultar? Ser simples, pessoal, é na forma de agir, na forma de explicar, na forma de se comunicar. Tem gente que acha que se você souber algo muito difícil e falar com palavras que ninguém conhece, você vai se destacar. Mas não, muitas vezes as pessoas não vão nem entender e você pode acabar se prejudicando com isso. Quer ver só? Uma vez eu estava em uma entrevista de emprego com o RH na primeira fase e a vaga era para trabalhar na área de planejamento de estoque em uma fábrica de silicone. Quando perguntaram para um candidato o motivo dele querer trabalhar lá, ele respondeu que conseguiria melhorar o planejamento das demandas, que calcularia o giro de estoque, que iria dar uma olhada em ponto de reposição, por que isso e por que aquilo, e começou a se justificar para o pessoal do RH. Quando eu olhei para o time de recrutadores, dava para ver que ninguém estava entendendo nada do que ele estava falando. Parecia que ele queria mais demonstrar que sabe do assunto do que explicar o porquê ele quer trabalhar na empresa. No mesmo dia a gente recebeu o feedback, e na próxima fase ele não estava lá. A quinta característica é o bom humor. Pessoal, um sorriso abre portas e é muito bem visto em todas as áreas da sua vida, inclusive a profissional. Ninguém gosta de gente mal-humorada, de cara feia e que parece estar sempre irritada com alguma coisa. Eu não estou falando para você chegar na entrevista de emprego e ficar contando piadas, fazendo gracinha ou algo do tipo. Eu estou falando de você chegar feliz lá, embora você esteja nervoso, o que é normal. Tentar aos poucos se acostumar com a situação e demonstrar prazer em estar lá. Acredite se quiser, mas um sorriso pode fazer toda a diferença durante o processo, que já é tenso por si só. A sexta característica é sonhar grande. Pessoal, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então por que sonhar pequeno? É verdade. Claro que cada um tem sua ambição na vida, e não é isso que está sendo discutido. Mas quando a gente fala de empresa, normalmente elas estão procurando pessoas que queiram crescer lá dentro, que possam gerar resultados. Elas estão buscando pessoas que desejam construir coisas grandes, pessoas ambiciosas. A propósito, você sabe a diferença entre ambição e ganância? Ainda não? Então olha só o que o Mário Sérgio Cortella disse sobre isso. Não confunda ambição com ganância. Uma pessoa ambiciosa é aquela que quer mais e melhor. Uma pessoa gananciosa é aquela que quer só para si, a qualquer custo. Como demonstrar que eu sonho grande ou penso grande durante a entrevista? Em uma entrevista que eu fui fazer, perguntaram a um candidato concorrente a clássica pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? Ele não soube responder muito bem. Disse que queria estar trabalhando, que queria formar família e queria fazer algumas viagens pelo mundo. Ou seja, qual é a ambição dessa pessoa em termos de empresa? O que essa pessoa pretende agregar ou estar fazendo daqui a 5 anos para a empresa que ela está se candidatando? É nesse momento que você se destaca, demonstrando a sua ambição. A sétima característica é trabalho em equipe. Trabalhar em equipe não é só trabalhar junto, mas sim entender que o seu companheiro de trabalho precisa da sua entrega para finalizar a dele. Ele precisa da sua colaboração para os dois evoluírem. Trabalhar em equipe é uma tarefa um tanto quanto difícil, dependendo do tipo de pessoa que você é. Porque as pessoas têm opiniões diferentes da sua, e muitas pessoas não sabem lidar com isso. Ou seja, aceitar opiniões diferentes e mesmo assim ter a mesma dedicação como se aquela opinião fosse a sua. Durante uma dinâmica de grupo, isso é observado pelos recrutadores. Como você se comporta com uma ideia alheia? Você aceita? Você reage? Você dá ideias? Você tenta convencer as pessoas da sua ideia? Você não aceita ideias? Você puxa o time? Você é levado? Você participa? Como é você durante a dinâmica? Tudo isso é observado durante o processo. A propósito, pessoal, abrindo um parênteses aqui, eu nunca me dei muito bem com dinâmica de grupo. Afinal, no meio de tanta gente, de tanta ideia, de tanta discussão, é difícil filtrar. Inclusive, eu já conversei com diversos recrutadores e eles disseram que não tem como escolher 100% com precisão a pessoa ideal. Ou seja, nem mesmo os recrutadores, no meio de tanta gente boa, conseguem filtrar as pessoas que mais se adaptam para executar as funções do cargo.
A 8ª característica é foco no resultado. Pessoal, a gente tem que ter em mente que quando há uma contratação, eles estão procurando resolver um problema, que é contratar a pessoa para executar determinada função. Muitas contratações são realizadas quando a pergunta "como essa pessoa consegue me ajudar a resolver o meu problema?" é respondida. Como demonstrar foco no resultado durante uma entrevista? Em algumas empresas, existe a seguinte pergunta: conte um problema que você teve e como você fez para resolvê-lo. Essa é uma ótima oportunidade para poder explicar como você resolve um problema, quais resultados você conseguiu extrair daquele problema. Outra forma de demonstrar essa característica durante entrevistas de emprego é na resolução de cases. Muitas empresas costumam apresentar um problema e dão um determinado tempo para o candidato resolver, às vezes individualmente, às vezes em grupo. O quanto de resultado você conseguiu gerar daquilo que foi proposto está sendo analisado. Antes de ir para uma entrevista de emprego, é importante você estar preparado o máximo possível, desde o discurso até a forma de se apresentar. Algumas dicas são: pesquise sobre a empresa. Qual é a missão, visão e os valores da empresa que você quer trabalhar? Quais são as conquistas da empresa? O que ela tem feito atualmente? Quais as últimas notícias que saíram no mercado sobre ela? Qual é o perfil das pessoas que trabalham lá? Pesquise sobre o mercado de atuação. O setor dessa empresa está em crescimento ou em decadência? E por quê? O que o setor faz? Quem ele atende? Quais são as novidades do setor? Pesquise sobre as notícias recentes. O que está acontecendo de relevante no mundo? Quais são as últimas notícias? Tenha em mente respostas para algumas perguntas. Por exemplo, por que o recrutador deve te contratar? O que você tem para agregar? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Como você se vê daqui a 5 anos? Quais são os seus pontos fortes e pontos de melhoria? Prepare histórias em que você teve um problema e uma explicação de como você resolveu, sempre pensando no resultado que você gerou nisso tudo. Pessoal, tudo que eu estou passando aqui não é garantia de que você vai passar em uma entrevista. Afinal, como eu mencionei, nem mesmo recrutadores conseguem acertar 100% das vezes. Eu, por exemplo, já fui em mais de 50 entrevistas e tomei vários nãos. Não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Tive que aprender muito até conseguir o primeiro sim, e depois outros retornos positivos. Quando você estiver indo para uma entrevista, sempre pense em conseguir a vaga, em dar o seu melhor. O importante é não desistir e não desanimar. A minha missão com esse vídeo foi passar para você alguns conhecimentos que adquiri ao longo dos processos seletivos em que eu participei e que hoje me fizeram chegar aonde eu quero estar. Se eu pude contribuir de alguma forma para que você consiga passar em uma entrevista de emprego ou até mesmo contratar alguém, então a minha missão com esse vídeo está cumprida. Se você gostou, deixa aí o seu curtir, compartilha com um amigo que goste ou precise saber sobre o assunto, comenta o que mais você gostaria de saber sobre gestão, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e se inscreva no canal para a gente poder espalhar esse conteúdo e ajudar as pessoas ao máximo a alavancarem seus resultados. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!